Olá, personal, tudo bem? Sou o professor Marco Júnior, sou formado já há 16 anos na Educação Física e desde sempre trabalhei como personal trainer. Consegui acompanhar a evolução da nossa carreira dentro desses 16 anos, porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu pouco conhecia a área do personal trainer, sempre tive em mente em trabalhar com uma escola, enfim. Creio eu que muitas das pessoas, muitos dos meus colegas que faziam faculdade naquela época pensavam assim. Mas ao longo do processo ali, ao longo da faculdade, eu vi que tinha uma oportunidade de estágio numa academia. Fui lá para saber como é que era, enfim, e acabei ficando e estive na academia até o comecinho desse ano. Já vou contar essa história para vocês, porque que eu estive e não estou mais. E uma das coisas que eu tenho percebido, não só eu na verdade, né, mas o mercado tem mostrado e foi algo já relacionado como o futuro da nossa profissão, o futuro da nossa carreira, é que o personal trainer não é mais, ou não pode ser mais, aquele professor que atua, que trabalha apenas com uma pessoa sendo assistida, sendo treinada, sendo assessorada. O que mais está ocorrendo no mercado e o que o mercado está pedindo são profissionais, são personagens que consigam trabalhar dentro de pequenos grupos, sejam eles presenciais ou online. A pandemia, por exemplo, me trouxe várias oportunidades. Infelizmente, nem todos os profissionais conseguiram ter esse insight que eu tive, mas eu vi que muitos tiveram também, de ter essa oportunidade que todo mundo estava voltado para a internet dentro das suas casas como uma oportunidade de negócio. Então, o que eu fiz? Estou eu aqui com a camiseta do TFMJ20 e esse projeto, esse programa de treinamento foi criado logo já no começo da pandemia. Eu vi que eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar, para dar minha contribuição para essas pessoas que estavam em casa sem saber direito o que fazer, não poderiam mais, foi bem no comecinho, então do lockdown, então estávamos todos em casa sem saber o que fazer, enfim. Primeira coisa que eu fiz foi falar com os meus alunos de personal e fazer que todos eles treinassem comigo com o mesmo horário que nós tínhamos marcado. Nós fizemos a aula online. Eu nunca tinha feito aula através de vídeo assim com alunos e foi uma coisa que deu bastante certo, porque nós tínhamos a mesma obrigação, o mesmo horário e o principal, não podia estar de pijama em casa, tinha que estar com a roupa que normalmente as pessoas vão ao parque ou à academia, que eram os locais onde eu atendia. Enfim, deu muito certo. Só que eu também eu tenho um grupo de corrida e eu também me vi na obrigação de assistir e ajudar essas pessoas. Então o que eu fiz? Todos os dias, às 7 horas da noite, eu entrava online no meu Instagram e prescrevia treino. Convidei o meu sobrinho também que queria treinar, então eu falei o seguinte, eu vou passar o treino para você seu professor aqui na frente de todo mundo e a gente vai interagindo com as pessoas e isso de maneira gratuita e começou a ter muita repercussão, muitas pessoas que não eram a minha primeira ideia era fazer com os meus alunos, mas pessoas que não eram meus alunos começaram a me procurar e fazer aquele treino. Então eu utilizava apenas o peso corporal já para facilitar para as pessoas e dentro da casa delas, com um pequeno espaço ali, alternando, variando bastante os exercícios, a intensidade, a recuperação, enfim. E eu acabei percebendo que ali eu tinha um negócio, que eu poderia desenvolver melhor aquele programa, aquele produto. As coisas começaram ali dentro de 1 mês e meio, 2 meses, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda, né? E eu acabei percebendo que isso poderia se tornar um negócio, porque, claro, eu também fui impactado com a pandemia e também precisaria melhorar a minha renda. Então, eu sentei lá, fiquei um final de semana inteiro bolando como que eu poderia fazer. Então, o que eu fiz? Eu criei uma conta privada no Instagram, o TFMJ20, criei essa conta privada e
e só entrariam dentro dessa conta, e assim funciona até hoje, faz 5, 6 meses, só poderia entrar nessa conta quem fizesse o pagamento da mensalidade e teria acesso aos treinos todos 3 vezes na semana, com horário marcado às 9 horas da manhã, que era o horário que eu imaginava, assim, que era o horário antes da pandemia que eu tinha livre. Então eu falei assim, quando voltar tudo ao normal, ainda vai ser o horário que eu tenho livre, então eu vou manter esse horário, e aí eu consigo dar minhas aulas e consigo manter ainda esse programa, né? E para minha surpresa, já no começo, já no primeiro mês, já tiveram muitas pessoas interessadas. Todos os dias pessoas entram em contato comigo para fazer parte do programa do TFMJ20, que é o treinamento funcional, com o meu nome, Marco Júnior, de 20 minutos, porque aí eu consigo pegar tanto as pessoas que não gostam de ir para academia, as pessoas que sempre falam que não tem muito tempo para treinar, as pessoas que querem um exercício ali que elas consigam se movimentar, enfim. E a grande sacada disso tudo é que eu comecei a perceber que principalmente as mulheres que trabalham em casa, que são donas de casa, ou até mesmo que trabalham home office ali e estão ali, e ainda tem isso, né, que estão com os filhos em casa, os filhos, porque os exercícios, o que eu pensei, eu não faço exercícios mirabolantes, eu faço exercícios ali que vão ajudar dentro do dia a dia dela, e as crianças acabam participando, acabam brincando junto ali, e acaba movimentando toda a família, criança, marido, enfim. E um dos grandes relatos que eu tenho, que esse treino tem ajudado, por exemplo, assim, elas me falam assim, Marcos, eu não conseguia subir as escadas com meu filho no colo, e hoje, graças ao programa, graças ao treino, eu consigo. Eu não conseguia me abaixar para pegar alguma coisa embaixo da cama do meu filho, e hoje eu consigo. Então eu percebi que esse programa ele é muito maior do que só você se movimentar, do que só você gastar caloria, do que só você emagrecer, que é 90% das pessoas que procuram, um dos principais objetivos. Só que elas mesmas acabam percebendo que esse emagrecer ele não pode ser um objetivo, ele tem que ser a consequência de uma série de fatores, não só do treino, como da alimentação, da hidratação, do descanso. Então tem todo um planejamento aí para você alcançar, para você conseguir emagrecer. Mas a partir do momento que você consegue fazer exercício, consegue se movimentar, que você consegue ter mais mobilidade, o teu dia a dia começa a ficar melhor, o teu descanso, o teu sono, você consegue dormir melhor, enfim, uma série de aquelas dores do dia a dia, aquelas dores do home office que muitas pessoas sofreram com isso, elas acabam sumindo e você começa a ter mais produtividade, começa a ter mais tempo para sua família, porque ao invés de você ficar sentado no sofá ou deitado na cama cheio de dor, você está mais exposto, enfim, acaba melhorando o dia a dia da pessoa mesmo. Então a grande dica que eu queria dar para você, personal que tá me vendo aí, ou que passou, ou que ainda está passando dentro dessa pandemia por alguma dificuldade de treino, de encontrar trabalho, ou que perdeu muitos alunos, uma frase que marca muito a minha carreira, assim, que é o problema. A gente tem que ver o problema que a gente tem como uma solução. Então, qual era o problema que eu tinha? Eu já vinha desenvolvendo alguns produtos online, alguns pacotes fechados, assim como treino de corrida na esteira, programa para emagrecimento, programa de alongamento para tirador, enfim. Mas o meu 95% do meu trabalho sempre foi no presencial. Então qual que era o problema que eu tinha? Eu não podia mais naquela período ficar com o presencial, mas eu tenho o conhecimento do treinamento funcional, do treinamento cardiovascular, enfim. Então o meu problema era não poder mais fazer o presencial. E a solução justamente era essa, eu tinha que fazer um presencial através do celular. Então ao invés de fazer uma coisa fechada, programada, eu faço ao vivo. Sempre nos meus treinos eu convido a pessoa para compartilhar a tela e fazer um pedaço do treino comigo. Então normalmente eu divido esse treino de 3 a 4 vezes, para não ficar só eu lá falando, para não ficar só eu lá treinando, eu sempre convido alguém para compartilhar a tela junto comigo. Porque daí eu não estou dando aula para o celular, eu estou dando aula para alguém, eu estou vendo no olho da pessoa.
eu consigo corrigir essa pessoa. E as pessoas que não conseguem fazer esse ao vivo, eu deixo isso aqui, eu deixo esse treino postado por 48 horas. E outra coisa que é legal, eu sempre faço um treino diferente. Dentro desses 6 meses, se você perguntar para qualquer aluno meu, nunca repetimos um treino. Eu vario a intensidade, vario o volume, vario o exercício, vario a predominância naquela fase do treino ali, mas eu nunca repito um treino, porque imagine que chato você já treinar em casa, com o teu peso corporal e sempre fazer a mesma coisa, ou fazer a mesma coisa durante um mês, durante uma semana que for. É muito chato. Então, quanto mais variação você conseguir dar, ou ainda, outra sacada legal, personal, você que está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, vão acontecer momentos que o filho vai entrar no meio, ou que o marido vai atrapalhar, ou de repente vai tocar o telefone da pessoa, ela está home office, ela precisa atender. Você não pode se abalar com isso e você não pode fazer com que esse empecilho seja um problema. Assim como eu falei para vocês, o problema é a solução. Então aconteceu várias vezes de eu estar dando treino ali para a pessoa, tá no meio do treino e o filho entra no meio, ou o filho pede para ir no colo da mãe. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 filhos em casa, então eu sei muito bem como é. E normalmente eu estava fazendo esses treinos na minha casa. Então ali em volta de brinquedo e tal. E quando eu via que a criança começava a tirar um pouco a atenção da mãe, o que eu fazia? Eu chamava a atenção da criança para mim. A mãe estava lá fazendo o treino dela, que eu já tinha prescrito, então eu pegava um bichinho de pelúcia, pegava o patati patatá que eu tenho em casa, pegava a Peppa e começava a chamar a atenção da criança para que a mãe conseguisse treinar. Ou ainda, utilizava a criança como peso resistido. Então vai fazer um agachamento, pega no colo, vai fazer um abdominal, põe na barriga, faz a criança participar do negócio. Porque assim, a mãe não se sente culpada em, entre aspas, estar deixando a criança de lado para poder treinar. E a criança não vai atrapalhar, fica entretida, para ela é uma brincadeira, uma diversão. Então lembre dessa frase. O problema personal tem que ser a sua solução. Então não veja o tempo, a falta de recurso, enfim. E se você tem dificuldade em falar na câmera, em falar ao vivo, quanto mais constância você tiver, mais fácil vai ficar para você conseguir lidar com esse aparelhinho aí que não tem jeito. Quem não entrar por online, quem não conseguir se comunicar, quem não conseguir passar informação, quem não conseguir passar o seu conhecimento através das redes sociais, aí seja qual lá for que você gosta, que você prefira, vai ficar para trás no mercado. E outra coisa, pense sempre na maneira de como você vai conseguir fidelizar essa pessoa, falando o nome dela durante o treino, ou até mesmo falando o nome das pessoas que não estão treinando ao vivo com você. Isso também é bem legal, uma dica bem legal, ok? Fico à disposição de vocês se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma outra maneira. Aqui, creio eu, que vão estar os meus contatos aqui junto desse vídeo. Professor Marcos Júnior, personal trainer, formado em Educação Física, membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, e espero ter ajudado vocês de alguma maneira aí, ok? Forte abraço!